aula de hoje nós vamos fazer o quê? Exercícios de concordância verbal. Concordância verbal é um dos assuntos mais explorados em provas. Não importa a banca organizadora. Pode ser FCC, VUNESP, CESP, SEBRASP, pode ser FGV, pode ser FUMARC, não importa a banca. Pelo menos uma questão de concordância verbal vai aparecer na sua prova. E outra coisa, Eliane, o nível da minha prova vai importar? É nível médio, nível superior? Não importa também. Tanto para nível médio quanto para nível superior, com certeza, na sua prova vai aparecer uma questão de concordância verbal. E qual é o meu objetivo hoje? O meu objetivo é fazer com que você enxergue de forma mais clara, de forma mais objetiva e também de forma mais rápida os erros que as bancas geralmente exploram nas provas. É por isso que eu separei algumas frases de concursos anteriores, de questões anteriores, para a gente trabalhar aqui nesta aula de hoje. E aí você vai ver que ao final dessa aula você vai ter muito mais agilidade na hora de perceber os erros de concordância verbal. Nós vamos trabalhar exatamente como as bancas gostam de explorar esse assunto nas provas. Bom, eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações. Já aproveita agora, para tudo, deixa o seu like, porque esse vídeo aqui está bastante especial, com muitas dicas para te ajudar a identificar os erros de concordância verbal que são mais explorados atualmente nas provas, tudo bem? Então vamos fazer da forma como nós fazemos aqui no nosso canal. Eu separei aqui 10 frases, eu vou ler cada uma dessas 10 frases, depois você vai ter 1 minuto para resolver essas frases, ou seja, verificar o erro de concordância e consertar, digamos assim, ou seja, corrigir essas frases, e depois eu volto com as dicas, com os macetes, enfim, volto com a correção. Então, a primeira frase é a seguinte, ó. A alfabetização de crianças e adultos podem mudar de maneira significativa os rumos de um país. Número 2, os esforços para erradicar o analfabetismo no mundo têm sido constantes. Frase número 3, o gás de cozinha está entre os produtos que acelerou a inflação. Frase número 4, ainda devem haver muitos concursos este ano. Frase número 5, são muito vantajosas para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. Frase número 6, não existem no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. Frase número 7, há países em que se podem punir como contravenção a prática dos que ficam zanzando pelas calçadas. Frase número 8, excesso de ornamentação, prática comum nas edificações, não faziam parte das concepções artísticas do arquiteto ucraniano. Frase número 9, é possível que chegue pessoas disponíveis para lhe dar segurança. E a última frase, ouviu-se as testemunhas do caso e nada foi comprovado. Então, a partir de agora, você tem 1 minuto para você corrigir essas frases. Em cada uma delas, há erro de concordância verbal. E a sua missão a partir de agora é encontrar cada um desses erros e corrigir as frases. E daqui a pouco eu volto com os comentários e com as dicas para você. Vai lá, resolve aí!
Agora que você já resolveu os exercícios, nós vamos analisar cada uma das frases, eu quero te dar dicas, eu quero mostrar para você para onde você tem que olhar, o que você tem que fazer, qual o passo a passo que você tem que seguir para quando você for resolver uma questão de concordância verbal, o que de fato você tem que fazer. Porque na hora da prova o que acontece é que a gente não sabe para onde olhar, o que a gente tem que fazer, como é que eu faço para encontrar um erro de concordância verbal. A primeira coisa que você tem que saber é o que é concordância verbal. Basicamente, concordância verbal, de forma bem resumida aqui, é a harmonia entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, a regra de concordância verbal é a seguinte, é que o verbo vai concordar com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Essa é a regra básica de concordância verbal. Ah, mas Eliane, o verbo só concorda com o núcleo do sujeito? Não. Ele pode concordar, por exemplo, em alguns casos, com o predicativo, com o aposto também, o aposto resumitivo, mas, de forma geral, o que as bancas exploram com maior frequência nas provas? A concordância do verbo com o núcleo do sujeito. Então, o que você precisa saber? Primeiro, identificar o verbo e, segundo, encontrar o núcleo do sujeito, conseguir identificar o sujeito da oração. Porque se você não tiver esse assunto básico, ou seja, identificar os tipos de sujeito, vai ficar mais difícil de você conseguir acertar as questões de concordância verbal. Então vamos lá para a frase número 1. A alfabetização de crianças e adultos, podem mudar. Isso aqui é uma locução, deixa eu me colocar aqui, é uma locução verbal. É uma locução verbal. Ótimo. Na locução verbal, nós temos o verbo auxiliar, que é esse cara aqui, é o podem, é o verbo auxiliar. É ele que vai se flexionar, caso haja necessidade, tudo vai depender do núcleo do sujeito. E nós temos esse aqui, que é o verbo principal. O que a gente tem que fazer nessa locução? A gente tem que fazer uma pergunta para essa locução verbal. O que pode mudar de maneira significativa? Olha, perceba que ela vai dizer pra gente que é isso tudo aqui, a alfabetização de crianças e adultos. Então, isso é o sujeito da oração. Só que esse sujeito tem um núcleo, ou seja, a palavra mais importante, aquela palavra que vai carregar a significação. Que palavra é essa? De natureza substantiva. Isso aí, alfabetização. A alfabetização é o núcleo do sujeito. Portanto, esse núcleo está no singular. Então, lembra que eu falei lá no início da nossa aula que a concordância é a harmonia entre verbo e núcleo do sujeito? Que harmonia é essa? É a harmonia em número e pessoa, ou seja, a alfabetização está na terceira pessoa do singular. Por quê? É ela, a alfabetização. Então, o verbo também tem que ficar, em harmonia na terceira pessoa do singular. Percebeu que se a gente ler assim, a alfabetização podem mudar. Aí o nosso ouvido reclama. Por quê? Porque está errado. A concordância está incorreta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar este M aqui, essa marca de plural, e deixar o verbo no singular. Então, lembre-se do seguinte, se houver locução verbal, quem vai carregar a flexão do verbo é o verbo auxiliar. Então, é ele que vai ser levado ao plural ou não, dependendo do sujeito. Como aqui eu tenho o sujeito que está na terceira pessoa do singular, igual a ela, a alfabetização, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, este é o erro da frase número 1. Lendo agora a frase corrigida, nós temos a alfabetização de crianças e adultos pode mudar de maneira significativa os rumos de um país, tudo bem? Agora olha a frase número 2. Os esforços para erradicar o analfabetismo no mundo têm sido constantes. Isso aqui a banca adora. Na verdade, todas as bancas exploram isso aqui, o verbo ter, a concordância com esse verbo. O que você tem que lembrar? O seguinte, primeira coisa, que se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, vou colocar aqui ele para ficar mais fácil, o verbo ter,
vai ficar sem o acento circunflexo. Então, vai ficar ele tem. Agora, se for na terceira pessoa do plural, eles, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o acento circunflexo. Esse aqui é o acento diferencial de número. Agora, olha só, tem sido constantes. O que tem sido constante? Os esforços para erradicar o analfabetismo no mundo. Agora, cadê o núcleo desse sujeitão aqui? O núcleo é aquele termo de natureza substantiva. Qual é o núcleo desse sujeito? Ou seja, aquele termo que carrega a significação, a palavra mais importante, que carrega o sentido desse sujeito. Qual é o núcleo? Aqui, ó. Esforços. Então, esforços é o núcleo do sujeito. Percebeu que esforços está na terceira pessoa do plural. Os esforços. Eles, ó, eles significa que o verbo ter precisa também estar na terceira pessoa do plural. E como nós vimos, a terceira pessoa do plural do verbo ter é marcada assim, ó, com o acento diferencial de número, com esse acento circunflexo. Anote aí no seu caderno que isso aqui as bancas gostam muito de explorar, tudo bem? Então, eles têm, ou seja, os esforços têm sido constantes. Nessa frase número 2, às vezes, você pode ficar em dúvida, por quê? Porque o som é igual, o som do verbo ter é igual. Ele tem, eles têm. Só que o que vai diferenciar é na escrita. Então, tome muito cuidado com essa estrutura aqui, ó. Os esforços têm sido constantes, tudo bem? Então, vamos agora para a frase número 3. O gás de cozinha está entre os produtos que acelerou a inflação. Bom, a primeira coisa, eu tenho esse verbo aqui, eu faço a pergunta a esse verbo. O que está entre os produtos que acelerou a inflação? O gás de cozinha. Então, isso tudo aqui é o sujeito da oração. Cadê o núcleo desse sujeito? O núcleo é aquela palavra de natureza substantiva e o principal. Esse núcleo não pode estar preposicionado. Então, é por isso que não existe aquela história de sujeito preposicionado. Não pode estar preposicionado. Então, se você tiver em dúvida, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem de cozinha, que tem uma preposição aqui, então a gente já sabe que esse termo não pode ser o sujeito da oração. E do outro lado a gente tem gás. Gás, obviamente, é o nosso sujeito, é o núcleo, na verdade, do sujeito. O sujeito todo é o gás de cozinha, mas o núcleo do sujeito é simplesmente a palavra, o substantivo gás. Então perceba que o verbo deve concordar com quem? Essa é a regra geral, com o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também está no singular. Então essa parte aqui não há problema algum. Essa parte aqui da frase está correta. Só que depois eu tenho um outro verbo, ó, que acelerou a inflação. Agora vamos passo a passo, porque esse tipo de frase as bancas gostam muito de explorar e às vezes na hora da sua prova você está tão nervoso ou tão nervosa que você não consegue perceber o erro. Mas eu quero te mostrar aqui, eu quero te dar uma dica. Perceba o seguinte, ó, o gás de cozinha está entre os produtos que acelerou a inflação. Olha para este que aqui. Você consegue trocar este que por o qual ou os quais? Levando ali a flexão? Ah, dá para trocar sim. Vamos fazer o teste, ó. O gás de cozinha está entre os produtos, os quais. Então, vou colocar aqui, ó, os quais. O que isso quer dizer, Eliane, quando você troca este que por os quais? Quer dizer que este que é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Ah, mas e o que isso tem a ver com concordância? É muito simples. O que pode funcionar como sujeito da oração. E se ele funcionar, ele sendo o pronome relativo, se ele funcionar como sujeito da oração, a concordância vai acontecer com o antecedente. Quem é o antecedente do pronome relativo? Ó, o termo produtos, vou colocar aqui, ó, antecedente. Então, o termo produtos está no plural. Não está na terceira pessoa do plural? Não são eles os produtos? Então, preste atenção. Veja se você consegue dormir em paz se você falar assim, ó, os produtos acelerou a inflação. Não, eu tenho certeza que você vai ficar com uma dor danada no coração se você falar os produtos acelerou. Seu ouvido vai falar assim, não, meu filho, nada disso, nada de os produtos acelerou. Você tem que fazer a concordância na terceira pessoa do
plural. Então perceba que o verbo acelerar não pode ficar no singular aqui nesse contexto. Por quê? O pronome relativo é o sujeito da oração. E quando isso acontecer, a concordância, anote aí, escute o que eu estou falando. A concordância vai ocorrer com o antecedente. É o antecedente do pronome relativo. É para ele que você tem que olhar na hora que você estiver fazendo uma questão de concordância verbal com uma estrutura com pronome relativo, ou seja, com uma estrutura de oração subordinada adjetiva. Então, os produtos acelerou? Nada disso. Os produtos aceleraram a inflação. Então, na primeira parte da nossa frase, tudo certo, tudo maravilha. Agora, na segunda, não. Aí a gente tem um erro, tudo bem? Agora vamos à frase número 4. Ainda devem haver muitos concursos este ano. O que a gente vai trabalhar aqui? O nosso amigo verbo haver. Você já deve ter cansado de ouvir que o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer, é um verbo impessoal. Eliane, o que isso quer dizer? Quer dizer, ó, o nome, impessoal. Vou colocar aqui para você, ó, impessoal. O nome já é muito sugestivo. Impessoal, não tem pessoa. Lembra que lá no início da nossa aula eu falei, na verdade na frase número 1, eu falei que o verbo tem que concordar, ó, nesse contexto aqui, com a terceira pessoa do singular, ou seja, ele tem que concordar com o núcleo do sujeito, levando em consideração o número e a pessoa gramatical. Se eu falo para você que o verbo é impessoal, que não tem pessoa, obviamente não existe concordância. Não vai haver um sujeito para esse verbo aqui concordar. Então, quando isso acontece, anote aí, o verbo vai ficar amarrado ali na terceira pessoa do singular. É isso aqui que vai acontecer. Ele não vai ter um sujeito para ele ter aquela harmonia que eu falei lá no início do nosso vídeo. Então, lendo a frase, a gente tem, ó, ainda devem haver muitos concursos. A primeira coisa, o verbo haver, ele está no sentido de existir? Sim, ele está no sentido de existir. Tanto é que, se eu trocar, deixe-me escrever aqui para você. Se eu trocar pelo verbo existir, ó, fica tudo perfeito, tudo maravilha, ó. Ainda devem existir muitos concursos este ano. Então, se eu consigo fazer essa troca, eu comprovo que o verbo haver é um verbo que impessoal. Aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, olha só, presta atenção. Esse verbo aqui é o verbo principal. Sim, ele é o verbo principal dessa locução verbal aqui, ó. Devem haver. Isso aqui é uma locução verbal. Ele é o verbo principal dessa locução. Mas o que você tem que saber? Que se ele for o verbo principal dessa locução e ele for um verbo impessoal, ele vai carregar essa impessoalidade para o verbo auxiliar. É isso, olha que cara poderoso esse verbo haver. Ele carrega, ele contamina toda a locução verbal com essa impessoalidade. Então, o verbo dever aqui nesse contexto, que é o verbo auxiliar, não pode estar na terceira pessoa do plural. Ele tem que ficar onde? Aqui, ó, terceira pessoa do, isso aí, singular. Então, nada de devem haver muitos concursos, nada disso. Vai ser deve haver muitos concursos este ano. E aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, muitos concursos não é o sujeito do verbo haver, dessa locução verbal deve haver? Não, não é. Lembre-se, verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é um verbo impessoal. Ele carrega essa impessoalidade para a locução verbal. Tudo bem, já entendi essa parte, mas qual é a função sintática de muitos concursos, já que ele não é o sujeito da oração? Dentro desse contexto, ele é o objeto direto. Exatamente isso, ele é o complemento dessa forma verbal, tudo bem? Então esse é o erro da número 4, anote isso que eu estou falando para você, porque tudo isso cai em prova. Tanto é que essas frases aqui, você está vendo que elas estão aqui, ó, entre aspas. Por quê? Elas foram retiradas de questões de concursos anteriores. Então isso aqui já apareceu em prova. Nós estamos trabalhando aqui em cima daquilo que
tem a maior chance de aparecer na sua prova. E é exatamente assim que as bancas fazem. É dessa forma que elas exploram a concordância verbal. Agora, olha a frase número 5. Ó. São muito vantajosas para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. O que as bancas também gostam de fazer? Elas gostam de distanciar o verbo do sujeito. Elas gostam de colocar um monte de coisa ali no meio, na verdade, o sujeito e o verbo para fazer o quê? Para te confundir, para tentar te confundir, na verdade. Porque se você é meu aluno lá na Rota de Estudo, você sabe, eu te mostro todas essas pegadinhas e você, na hora da prova, você não confunde. Agora, se você não faz parte da Rota de Estudo, não, você precisa fazer parte, você precisa entrar na Rota de Estudo, porque lá eu explico isso aqui bem passo a passo e a gente ainda corrige várias questões, eu comento várias questões. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o curso, tudo bem? Então, como eu falei, o que as bancas gostam de fazer? Colocar várias coisas ali, ó, entre verbo e sujeito. Foi o que essa banca tentou fazer aqui, ó. São muito vantajosas para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. Eu tenho esse verbo aqui, o verbo ser? Tenho. O que eu faço? Eu marco esse verbo, sugiro também na hora da sua prova, e eu falo isso lá na Rota de Estudo. Escreva. Puxe setinha, coloque interrogação, porque aquilo ali vale, às vezes, uma questão, define a sua aprovação, vale a sua aprovação. Então, não fique tentando resolver tudo mentalmente. Não, eu não vou escrever na minha prova, porque eu não quero fazer bagunça na minha prova. Não, para com isso. Puxe setinha, escreva, coloque interrogação, escreva cadê o sujeito, procure o sujeito, marque o sujeito, enfim, coloque uma bolinha, uma estrelinha, um coração, o que você quiser, mas use isso aqui, ó, a caneta, para te ajudar a raciocinar, para você não perder a linha de raciocínio, tudo bem? Então, ó, o que são muito vantajosas para o ser humano? A convivência diária com os cães e gatos domésticos. Isso tudo é o sujeitão, é o sujeito da minha oração. Mas cadê o núcleo desse sujeito? Porque lembre-se, na maioria das vezes, ou melhor, a regra geral diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a gente precisa encontrar o núcleo do sujeito. Nesse contexto, o núcleo do sujeito é convivência. Então, o núcleo do sujeito está onde? Na terceira pessoa do singular. O que esse verbo está fazendo aqui na terceira pessoa do plural? Nada disso. Não posso falar, ó, a convivência são muito vantajosas? Não dá. Se a gente colocar essa frase na ordem direta, fica mais fácil. Mas o que a banca fez aqui? Colocou o sujeito lá no final da oração, colocou esse termo aqui, ó, entre vírgulas para te confundir e colocou o verbo aqui no início da minha oração. Então, tome cuidado. As bancas fazem isso, esse distanciamento do verbo em relação ao sujeito. Isso é extremamente normal. E as bancas fazem isso porque o objetivo delas é fazer com que você erre a questão. Não existe banca boazinha, não. O objetivo da banca é fazer com que você erre. E o meu objetivo é fazer com que você acerte as questões de concordância verbal. Então, a gente já viu que, ó, é a convivência. Perfeito. Então, se eu tenho a convivência, eu não posso escrever são muito vantajosas. Obviamente, eu preciso escrever, ó, mas preste atenção, muito. Percebeu que tem vantajosas aqui? Então, eu preciso também, nesse contexto, fazer a concordância nominal. Então, a convivência é muito vantajosa. Aí fica perfeito. Então, lendo a frase, é muito vantajosa para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. Aí sim fica perfeito. Frase número 6. Não existem no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. O que nós vimos aqui na frase número 4? Aqui, ó. Frase número 4, nós vimos o verbo haver no sentido de existir. E eu falei para você que nesse contexto ele é um verbo impessoal, ou seja, não tem uma pessoa para concordar com esse verbo, portanto ele fica na terceira pessoa do singular. Porém, contudo, todavia, entretanto, você pode colocar todas as conjunções adversativas aí. O verbo existir, preste atenção, é um verbo pessoal. Ó, se é verbo pessoal, o que isso quer dizer, meu aluno e minha aluna?
quer dizer que ele vai ter uma pessoa gramatical para concordar com ele. Esse verbo aqui não é sozinho, ele tem ali, ó, uma pessoa gramatical para fazer a concordância com ele. Qual o nosso objetivo? Encontrar essa pessoa gramatical, que aqui no nosso contexto nós iremos chamar de sujeito ou núcleo do sujeito, pensando especificamente na concordância verbal. Então, ó, não existem no mundo animal o quê? Diferença. O que não existe? Diferença. Diferença é que não existe. Percebeu que o núcleo do sujeito é o termo diferença? Se diferença está, na verdade, na terceira pessoa do singular, que é ela, por que esse verbo aqui está na terceira pessoa do plural? Vamos colocar na ordem direta. Aqui a banca fez a mesma coisa, ó. Distanciou o verbo do sujeito e colocou aqui um termo no meio só para atrapalhar a nossa vida. Mas colocando na ordem direta, a gente tem, ó, diferença em relação à expressão das emoções não existe. Você não vai falar diferença não existem. É claro que não. Porque essa sonoridade não faz bem para nossa alma. Não. Faz bem para nossa alma, não. A gente precisa colocar o verbo existir na terceira pessoa do singular. Então, não existe diferença em relação à expressão das emoções, onde? No mundo animal, tudo bem? Então, esse é o erro da número 6. Já estamos quase terminando, ó. Se você estiver gostando desse vídeo, o que você faz? Dessa aula aqui, deixe o seu like. Seu like é a única forma de eu saber que esse conteúdo aqui está te ajudando. Deixe o seu like e faz também o seguinte, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tudo bem? Agora vamos para a frase número 7. Essa frase aqui é um pouquinho mais complicada, ó. Há países em que se podem punir como contravenção a prática dos que ficam zanzando pelas calçadas. Vamos passo a passo. A primeira coisa que a gente tem, o verbo haver. Ele está no sentido de existir? Ah, está assim, ó. Eu falo assim, ó. Existem países em que se podem punir como contravenção e etc. Perfeito. Ele está no sentido de existir. Então significa que ele é um verbo que a gente já aprendeu lá na frase, se eu não me engano, número 4? Foi na número 4. A gente já aprendeu que ele é um verbo impessoal. Impessoal. Perfeito. Não existe pessoa gramatical. O que eu quero dizer com isso? Que países não é o sujeito do verbo haver. A gente não teria que falar países. Nada disso. Países aqui é apenas o objeto direto. Então, nessa parte aqui da nossa frase, tá tudo certo. Agora vamos seguir porque a gente tem uma locução aqui, ó. Uma locução verbal, ó. Isso aqui, como eu falei, é uma locução verbal. Este aqui é o verbo principal, este aqui é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, como nós já aprendemos, é aquele que carrega a flexão. É ele que vai se flexionar. O verbo principal é o verbo que vai ficar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Nesse caso aqui, ele está no infinitivo. Perfeito. Agora, preste muita atenção para você não errar isso aqui na hora da sua prova. Quem pode punir alguma coisa. Percebeu que aqui a gente está diante de um verbo transitivo direto ou de uma locução transitiva direta? Só que essa locução, olha aqui, ó, está atrelada, amarrada ao pronome se. E você precisa saber o seguinte, ó, VTD mais se, este se é um pronome apassivador. Significa que nós estamos diante da voz passiva. Isso aí, passiva sintética ou passiva pronominal. Eu até prefiro voz passiva pronominal, mas você também pode encontrar voz passiva sintética. Perfeito, Eliane. E aí, o que isso quer dizer? Bom, eu já sei que esse se é um pronome apassivador. Quer dizer que aquilo que era objeto direto vai se transformar em quê? Em sujeito. Então, ó, pensando no objeto direto, há países em que se podem punir como contravenção a prática. O que se pode punir? A prática. Então, se não tivesse esse se, a prática seria o objeto direto. Mas como apareceu este se, que é o pronome apassivador, ele transforma aquilo que era objeto direto em sujeito. Então, isso aqui é o nosso sujeito, ó, paciente. Se eu quiser especificar ainda mais, é o sujeito
simples, porque tem apenas um núcleo. Então, prática é o núcleo do sujeito. Se é o núcleo do sujeito, como essa locução, esse verbo auxiliar está no plural? Não pode. Eu não posso dizer a prática em que se podem punir. Não. Eu tenho que falar a prática em que se pode punir. Aí fica perfeito, ó, em que se pode punir. Então, ó, há países em que se pode punir como contravenção a prática dos que ficam zanzando pelas calçadas. Se a gente for pensar de uma forma mais aprofundada, o sujeito é um sujeito complexo. Por que é um sujeito complexo? Porque ele tem uma oração dentro desse sujeito, mas eu não quero confundir muito a sua cabeça, não. Só pensa que prática, eu vou colocar aqui para você, para ficar mais fácil, ó. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar prática, ou na verdade, deixe-me colocar assim, ó. Vamos colocar só como sujeito paciente. Prática é o nosso sujeito paciente. E o núcleo do sujeito está aqui, ó. Prática. O termo prática é o núcleo do sujeito, tudo bem? Então, esse é o erro, por enquanto, só tem um erro aqui. Agora, a gente precisa caminhar, porque tem mais uma forma aqui, ó. Ficam zanzando. E aí, a gente precisa verificar cadê o sujeito dessa locução verbal. Então, dois que ficam zanzando pelas calçadas. Essa frase aqui é difícil. Não é fácil perceber tudo isso, não. Eu sei que não é fácil. Mas como é que você vai fazer para conseguir perceber? Treinando, fazendo exercícios, resolvendo questões. É dessa forma que você treina os seus olhos para enxergar os erros de concordância verbal mais explorados pelas bancas de concurso público atualmente. Eu falo sobre tudo isso lá na Rota de Estudo. Se você está levando a sua preparação a sério, eu sugiro fortemente que você faça parte da Rota de Estudo. De novo, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Olha só para essa outra parte, ó. Contravenção, a prática dos que ficam zanzando. Preste atenção no seguinte. Este que aqui, ó, ele introduz uma oração. Que oração é essa? Uma oração subordinada adjetiva, ou seja, este que é um pronome relativo. Ele retoma um termo antecedente. Essa é a função básica do pronome relativo. É um elemento que atua como no discurso, na frase, como um elemento anafórico. É uma palavra, um termo que atua como um elemento anafórico. Então ela vai retomar, na verdade, esse pronome vai retomar quem? O termo hoje. Aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, calma aí, hoje não é artigo? Não, não é artigo não. Deixe-me fazer o seguinte, deixe-me apagar esse paciente aqui e colocar ele um pouquinho mais aqui para baixo, para eu ter espaço ali para eu escrever algo interessantíssimo para você. Ó, sujeito, vou colocar aqui, ó, paciente. Perfeito. Esse hoje, meu aluno e minha aluna, não é artigo, não. Não é artigo. Você não pode achar que é artigo. Mas, Eliane, esse hoje aqui é o quê? Esse hoje é um pronome demonstrativo. Ah, mas calma aí. Por que é pronome demonstrativo? Porque a gente pode trocar por aqueles, ó. Há países em que se pode punir como contravenção a prática daqueles que ficam zanzando pelas calçadas. Então, isso aqui é um pronome demonstrativo. Não é artigo. Não é artigo. Não confunda o artigo definido os com pronome demonstrativo os. O as também pode ser artigo ou pronome demonstrativo. Tudo vai depender do contexto. É claro que eu abordo tudo isso em mais detalhes lá na Rota de Estudo, tudo bem? Então vamos lá, ó. Pronome demonstrativo. Já descobri que este que é um pronome relativo. Lembra que a gente tinha falado anteriormente que o pronome relativo ele retoma um antecedente. E quando o pronome relativo atua como sujeito da oração, o verbo vai concordar com quem? Isso, com o antecedente do pronome relativo. Então, aqueles, ó, aqueles ficam zanzando. Este que é o sujeito. Só que a concordância não vai ser com o que. A concordância vai ser com o antecedente do pronome relativo, ou seja,
aqueles. Então, aqueles ficam zanzando. É por isso que o verbo ficar está na terceira pessoa do plural, para concordar com o pronome demonstrativo aqueles, que também está na terceira pessoa do plural. Vou colocar aqui, ó, igual aqueles. Tudo bem? Perfeito, essa frase aqui, muito legal. A gente viu muita coisa, abordamos muitas regras gramaticais somente nessa frase aqui, que já apareceu em prova. Então, qual é o erro dela? Aqui, ó, não pode ser se podem punir, e sim pode punir. Frase número 8. Ficamos bastante tempo na frase número 7. Mas olha a frase número 8, ó. Excesso de ornamentação, vírgula. Prática comum nas edificações, vírgula. Não faziam parte das concepções artísticas do arquiteto ucraniano. A gente tem aqui o verbo fazer. Perfeito. Eu tenho que fazer o quê? Eu preciso encontrar o sujeito desse verbo. O que não fazia parte das concepções artísticas do arquiteto ucraniano? O excesso de ornamentação. Isso aqui é o sujeito da minha oração. Onde está o núcleo desse sujeito? Pode ser de ornamentação? Não pode, por quê? Aqui apareceu uma preposição e o sujeito não pode ser preposicionado. Logo, o núcleo do sujeito é excesso. Excesso está no singular? Está, ó, é a terceira pessoa do singular. Ele, o excesso. Então eu digo, o excesso não faziam parte? Não. Eu preciso dizer, excesso não fazia. Fazia. Vou só apagar, na verdade, aqui o M para facilitar a nossa rota. Então, ó, o excesso não fazia parte. Aí fica perfeito, tudo bem? Cuidado com esses termos aqui, ó, que estão entre o sujeito e o verbo. Eles estão ali com uma única função: te confundir, fazer com que você ache que algum desses termos aqui é o sujeito da oração, mas não é, tudo bem? Agora vamos à frase número 9. Vamos lá, a gente já está quase terminando, ó. É possível que chegue pessoas disponíveis para lhe dar segurança. Bom, a gente tem esta forma verbal aqui, não sei se você percebeu, mas isso aqui é uma oração, ó. É possível, é a minha oração principal, e depois eu tenho mais uma oração aqui. É possível isso, aqui, ó, é possível isso. Consegui trocar essa oração aqui pelo pronome isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta oração é uma subordinada, ó, oração subordinada, e é uma substantiva, perfeito. Mas qual é a classificação dessa oração substantiva? Eu posso escrever, ó, isso para facilitar, é possível. O que é possível? Isso. Isso é o sujeito da minha oração. Perfeito, é o sujeito da minha oração. Só que no lugar desse isso, tem toda essa oração aqui. Essa oração inteira está no lugar do pronome isso. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva. De forma mais simples, é o sujeito, ou, na verdade, deixe-me escrever aqui, sujeito. Vou colocar aqui, ó, é o sujeito oracional. Você já deve ter ouvido esse rótulo por aí, ó, é o sujeito, vou colocar aqui, sujeito oracional. O que isso quer dizer do ponto de vista da concordância? Quer dizer que, diante de um sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, é possível? Tá perfeito. E se é aqui na terceira pessoa do singular, está perfeito, porque o sujeito é oracional. Agora vamos olhar dentro desta oração subordinada substantiva, porque aqui eu tenho um verbo, então eu preciso analisar. E é importante que você, na hora da sua prova, você faça isso. Às vezes você olha só para um verbo, mas você tem que olhar para a oração inteira. Dentro daquele período ali, pode ter, sei lá, um verbo, 2 verbos, enfim, você tem que olhar a quantidade de verbos e encontrar o sujeito para aquele verbo, e aí fica mais fácil você perceber se a concordância está perfeita ou não, tudo bem? Então eu tenho aqui o verbo chegar. Ótimo! Eu já descobri aqui o seguinte, na verdade não descobri nada até esse momento porque eu não fiz nenhuma pergunta para esse verbo. Ó, é possível que chegue pessoas disponíveis. Quem? Pessoas. Pessoas disponíveis. Isso aqui é o sujeito da minha oração. Cadê o núcleo desse sujeito? Ó,
pessoas. Pessoas é um núcleo por quê? Porque é um termo, um substantivo. Disponíveis não poderia ser um núcleo porque é um termo adjetivo. Então, pessoa. E é interessante também o seguinte, ó. Se você apagar o disponíveis aqui, você ainda consegue compreender a frase, ó. É possível que cheguem pessoas para lhe dar segurança. Significa que esse disponíveis aqui está aqui somente para caracterizar o substantivo pessoas. Então, pessoas é um núcleo do sujeito. Esse núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural? Sim, elas, as pessoas. Então, eu não posso escrever chegue, ó. As pessoas, chegue, não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar esse verbo também à terceira pessoa do plural. Então, é possível que cheguem, que as pessoas cheguem, as pessoas disponíveis cheguem para lhe dar segurança. Aí fica perfeito. Então, tome cuidado, porque o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do plural. Então, esse aqui é o erro da número 9. Frase número 10 é algo que também cai bastante na prova. A gente já viu isso na frase número 7. As bancas gostam de explorar esse tipo de concordância. Ó, ouviu-se as testemunhas do caso e nada foi comprovado. Tem o verbo ouvir. Nesse contexto, é um verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve alguma coisa ou ouve alguém. É um VTD, portanto, verbo transitivo direto. Mas cadê o objeto direto? Não tem objeto direto, porque este VTD está atrelado ao ser. Lembra que eu falei aqui, ó? VTD mais ser, nós estamos diante de uma voz passiva pronominal ou voz passiva sintética. Este ser é um pronome apassivador, é o PA, pronome apassivador. Qual é o poder do PA dentro da língua portuguesa? Ele faz o seguinte, ele transforma aquilo que era objeto direto em sujeito paciente. Então, cadê o sujeito dessa oração? Ó, as testemunhas do caso. Então, isso aqui é o sujeito paciente. Mas cadê o núcleo desse sujeito? Tá aqui, ó, testemunhas. Testemunhas é o núcleo do sujeito. Perfeito. O núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural? Está elas. Agora, preste atenção. Eu posso dizer elas ouviu? É claro que não. Eu preciso colocar este verbo aqui também na terceira pessoa do plural para concordar, para fazer uma harmonia, um equilíbrio, um balanço aqui entre núcleo do sujeito e verbo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, vou puxar uma setinha para cá. Ouviram-se as testemunhas, ok? Ouviram-se as testemunhas do caso. Então, lembre-se, este se é um pronome apassivador. Ele transforma aquilo que era objeto direto em sujeito paciente. Se o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo também fica na terceira pessoa do plural para concordar com este núcleo que está no plural. Acabou? Não, claro que não. Por quê? Eu tenho aqui, ó, foi comprovado. Lembre-se, a gente precisa olhar para todos os elementos, as locuções verbais, todos os verbos da frase quando estamos fazendo uma questão de concordância verbal. Ó, foi comprovado. O que foi comprovado? Nada. Nada aqui é o sujeito da minha oração. Esse sujeito da minha oração está na terceira pessoa do singular? Tá. Então, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, nada foi comprovado, não há erro. O erro está aqui, ó, no início da nossa oração. Então, tome cuidado, bastante cuidado com o VTD, essa estrutura, na verdade, de voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. O pronome apassivador transforma aquilo que era objeto direto em sujeito paciente. E aí a concordância vai precisar ocorrer entre verbo e sujeito, tudo bem? Então nós finalizamos os nossos exercícios de concordância verbal. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa aula aqui tenha te ajudado, tenha na verdade, te ajudado a abrir um pouco os olhos e perceber para onde você tem que olhar e perceber também
como você vai fazer esse manejo, digamos assim, esse ajuste da concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito. Eu espero de verdade que tenha te ajudado. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like. Seu like é extremamente importante aqui, porque é como eu disse, por meio do seu like eu sei que esse conteúdo aqui te ajudou. Então deixa o seu like, porque aí eu faço mais vídeos de exercícios aqui para vocês. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!